boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Política Fé, transmitido aqui na TV Liberal News, do Sistema Liberal de Comunicação. E hoje, nesse programa, vamos receber um convidado mais que especial, já recebemos na verdade, o prefeito de Japorã, Paulo Franjotti. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite à população que nos acompanha de toda a região, em especial do meu amado Japorã. Boa noite à minha esposa, à minha família. É uma satisfação, uma alegria estar aqui no Liberal, uma TV, um jornal de um casal de amigos que a gente aprendeu a admirar. E é um prazer estar aqui falando com você também, um jovem talentoso aí que, se Deus quiser, um dia ainda vai estar no nosso grupo aí político. Amém, por que não, né? Prefeito, como a gente tem por costume sempre explicar que a gente vai estar falando hoje um pouquinho da política, um pouquinho da fé, e o pessoal já conhece de certa forma assim o Paulo prefeito, sim, principalmente o pessoal da região de Japorã. E essa semana é a Semana Internacional do Produtor Rural. E talvez assim, como o tempo vai passando, as raízes às vezes, não para o senhor, mas para aqueles que o rodeiam, às vezes se esquecem. O senhor me relatou que o senhor foi produtor rural, filho de produtor rural, e assim, nada mais justo que um representante, né, que saiu das raízes da terra, prefeito de um município importante do nosso estado, na Semana do Produtor Rural. Então, começando com esse assunto, prefeito, eu gostaria de, em seu nome, que já trabalhou na roça, vamos usar essa expressão, em nome do seu saudoso pai, e todos os produtores rurais, enfim, pessoas ligadas à terra, o meu parabéns. Conta para nós um pouquinho mais dessa história. Como é que foi o início lá, prefeito? Essa semana é uma semana que eu falo assim, bastante gratificante para nós, né, que temos a origem no campo, a origem da roça, a origem da agricultura familiar, né? Sim. Meu pai foi um cara que para mim é um exemplo de cidadão. Sim. Criou 12 filhos como agricultor, era apaixonado pela roça, pelo plantio de café. Sim. Então ele veio para a região de Japorã para cultivar o café. Sim. Onde a gente manteve esse café até a geada de 75, Sim. onde acabou com os sonhos que o meu pai tinha então do café. Sim. Tudo que ele conseguiu na vida foi trabalhando como arrendatário de café no Paraná. Sim. Então essa semana é uma semana importante para a memória do meu pai, para a memória da colonização de Japorã. Sim. E para hoje, para Japorã, que é um município que vive da agricultura familiar. Então eu até vejo assim que Japorã, da região do Cone Sul, é o município mais da agricultura familiar que tem. Sim. Nós temos mais de 80% da população rural. Dessa população rural, 90% é agricultura familiar. Sim. Então nós olhamos para Japorã, olhamos para uma colônia, digamos assim, antiga, que vive só da produção agrícola, né? Hoje, sim, basicamente vivendo do leite, vivendo da mandioca e também um pouquinho de milho, um pouquinho de soja, mas é agricultura familiar. Então a minha grande missão é tentar melhorar a vida dessas pessoas da roça. Eu falo que se no final do meu mandato eu tiver melhorado um pouco a vida das pessoas da roça, eu já cumpri grande parte da minha missão de prefeito. Legal. Prefeito, nesse setor, assim, você poderia contar para nós, assim, alguma das iniciativas, alguma das atividades que o município tem realizado em favor, né, dos agricultores, da propriedade familiar? O que o município de Japorã hoje tem feito, assim, e já fez por esse pessoal? Quando eu assumi lá em novembro de 2019, sim, Carlos, eu passei um momento difícil, né, que era o momento de 2020, o ano de 2020, que entrou a pandemia, entrou também um ano de 2 eleições minhas, um período muito curto. Sim. A gente teve que replanejar bastante a agricultura familiar. Sim. Em 2020 nós conseguimos atender
494 ou 98 famílias da aldeia Porto Lindo com a lavoura ou de mandioca, ou de soja, ou mandioca, ou milho, gratuitamente, fazendo 1 hectare de terra para cada uma dessas 400 e poucas famílias. Nossa. E as outras famílias que conseguiam comprar um pouquinho de óleo, a gente conseguia ampliar mais ainda essa lavoura dela. Entendi. Fora da aldeia, nós voltamos a trabalhar com um pequeno produtor, principalmente daí o produtor de leite, onde a prefeitura atende ele na época de fazer silagem para alimentar o gado. Principalmente agora no inverno, a prefeitura tem também atendido com o corte do milho, do capiaçu. Compramos máquinas próprias para cortar o capiaçu. Entendi. Então nós temos procurado dar uma assistência, ser um braço para o produtor rural. Sim. Mandei um projeto de lei agora para a Câmara, que foi aprovado, quero agradecer os vereadores por isso, onde nós iremos criar um banco de calcário para subsidiar o pequeno produtor com até 10 toneladas gratuitamente a partir do momento que ele apresentar análise de solo. Entendi. E vamos subsidiar num preço um pouco melhor do que a empresa entrega para aqueles produtores que querem melhorar um pouco mais uma área maior de terra. Então Entendi. Estaremos durante o segundo semestre agora instituindo esse banco de calcário que vai procurar melhorar a vida do produtor. Você vai revolucionar praticamente a atividade da agricultura ali no município de Japorã, né? Porque assim, o pessoal provavelmente vai aumentar a produção, vai aumentar a lucratividade, tudo isso fruto do braço, da força da administração pública que está presente nesse setor também, né? Sim, a gente tem um carinho muito especial por esse produtor, né? Que está lá porque a gente convive com ele no dia a dia. Eu passei meus 3 mandatos de vereador vivendo isso dia a dia e ouvindo essas queixas. Entendi. Não que prefeitos anteriores também não fizeram, cada um fez ao seu modo e ao seu tempo. Certo. Mas eu vejo que estamos no momento de fazer um pouco mais. Então estamos também com a parceria agora do consórcio do Conisul, recuperando áreas degradadas pela erosão. Sim. Já recuperamos uma grande área dentro do assentamento Tagros, e vamos dar continuidade em outras áreas de Japorã. Estamos pagando o projeto já para ser feito, para darmos continuidade nesse projeto de recuperação dessas áreas degradadas pela erosão. Então, o nosso trabalho é estar lá, conscientizar o produtor de que ele tem que melhorar. Muitas vezes você se depara com ele não querendo tirar cerca, não querendo perder um pouco de pasto. Entendi. Mas temos que ir lá, se Sim. empenhar, botar que ele tem que ser consciente. Né? Sim, e graças a Deus eles têm nos atendido. Sim. Prefeito, assim, geralmente a gente começa nossas entrevistas pela trajetória. Hoje, por a gente ter falado um pouco do produtor rural, a gente deu um salto, a gente vai voltar, mas o senhor levantou uma bola aí a respeito do... como que é? O consórcio Conisul, né? Isso é uma iniciativa relativamente nova, né? Isso deve ter no máximo 10, 15 anos, se eu estiver errado. E a gente percebe que, como é o caso do senhor, que é uma autoridade extremamente popular, respeitadíssima em Japorã e nos municípios vizinhos, assim, a gente recebe só boas informações da gestão do senhor. Nós temos o nosso prefeito aqui de Mundo Novo, um grande abraço ao Valdomiro Sobrinho. Temos outros prefeitos como Bandeira, tantos outros, assim, que me perdoem aqueles que eu não citar, mas a exemplo de vocês três, que qualquer um de vocês três teriam facilidade para ser um representante da região do Cone Sul do Estado, a exemplo de uma Assembleia Legislativa. Qual que é a dificuldade, por exemplo, do consórcio? Lógico que o objetivo não é esse, mas eu falo dos municípios do Cone Sul como um todo, de estar levantando um desses, seja o senhor, seja o Bandeira, seja o Valdomiro, enfim, o Léo e tantos outros, se juntar de repente para um desses representar efetivamente a região. É possível uma junção nesse sentido? Como que o senhor analisa essa situação? Eu vejo sim, Carlos, que eu acho que no momento não seria possível ainda. O Sim. consórcio avançou muito. Entendi. Nessas últimas gestões aí. O consórcio avançou muito nessas questões de recuperação de estrada, Sim. de recuperação de nascente.
da questão do asfalto, da recuperação dos asfaltos degradados com o CBOQ. Sim. Mas quando se trata de política, vem muito interesse individual de cada prefeito, né? Porque daí mexe com o ego de cada um. E cada um de nós, seja prefeito de uma cidade pequena igual Japorão, ou de uma cidade maior como Amambai, ele tem os aliados políticos deles, que já estão nos cargos. Então nós temos aliado político, já deputado estadual, federal. Então é difícil numa gestão você conseguir conciliar isso. E principalmente fechar com um grupo aí de 14, fechar 10, por exemplo, o prefeito. Eu entendi. Então, mas eu acredito que seria um grande avanço se isso pudesse acontecer. Entendi. Seria um grande avanço para o Conesul. Temos grandes representantes no Conesul, não podemos esquecer que temos a deputada Mara, que representa o Conesul, tem o deputado Lídio Lopes, que tem família aqui no Conesul, então, e grandes deputados que não têm ligação direta no Conesul, mas nos representam, trabalham, né? Nos representam muito bem. Sim. Mas seria um passo muito grande para nós, Conesul, se conseguisse fazer essa junção política de todos, o interesse de todos juntos, né? Sim. Mas já trabalhamos administrativamente o Conesul hoje muito bem, eu vejo, para os municípios. Foi um grande progresso, né? Esse consórcio, né? Um grande progresso, e agora na mão do Chico Piroli também, que é um empresário de sucesso. O Chico é um empresário de sucesso e é um cara muito sério, né? E a gente acredita que está muito unido o consórcio, os prefeitos da direção e os que não estão na direção, estamos muito unidos para ver o consórcio crescer. O governo do estado está investindo muito no consórcio, então a gente acredita muito que o consórcio vai ajudar esses 14 municípios demais. Que legal. E na verdade a gente quer aproveitar e mandar um abraço ao Chico Piroli, ao presidente do consórcio, a todos os participantes. Todos vocês vão ser convidados para estar sendo entrevistados aqui futuramente. Também mandar um abraço, prefeito, para a nossa audiência, né? A Kelly, minha amada esposa, que sempre me acompanha, está lá assistindo, o Almir Nicolau, o Apolinário, a Patrícia Lopes, a Juscelene Ferreira, o Zé Bocão, a Cleusa Kobayashi, você vê, tem bastante gente assistindo, né? A Lilian Pimentel, a Bel Molina, a Roseli Pini, a Maria Aparecida, o Valdecir de Oliveira, a Maria Elisa, a Lília Souza e a Selene Sampaio. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Você citou a primeira dama? Meu Deus, me ajuda. Veridiano. A Veridiano também aqui presente. Primeira dama, secretária de Educação do município, né? Muito obrigado por estar aqui abrilhantando a nossa entrevista, Veridiana. E eu já te convidei, espero que amadureça isso no seu coração e com a bênção do prefeito você possa vir aqui mais adiante para estar relatando os trabalhos que estão sendo realizados na Secretaria de Educação e tantos outros, né? Que você já participou, o secretário de Saúde e muitos outros. Meus parabéns por todos os trabalhos, mas um dia a gente vai falar deles mais profundamente. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você, mas tá nós bom? vamos conversar sem poder. Beleza? Valeu. Prefeito, a gente não pode esquecer de mandar um abraço também aos nossos apoiadores, que nos ajudam e nos mantêm a esse trabalho, né? Sem falar, gente, que a importância do pessoal que confia, que tem acreditado nesse programa e nos demais que são da nossa grade. Por exemplo, prefeito, Supermercado Central 1 e 2, a Maquel, a Veterinária Pontelli, Loja Serrana, Recanto das Flores, a Arge Artes Gráficas, a Molina Imóveis, a Global Informática e Internet, a Gráfica Cometa, a Contini Seguros, enfim, bastante gente está na nossa grade. Que bom. Você que está nos assistindo, eu quero te pedir uma ajudinha. Curta. Marca um amigo, uma bela entrevista, um amigo aqui, que a gente vai conhecer um pouquinho mais do Paulo a partir de agora. Compartilha também para chegar em mais gente. Obrigado a você de Mundo Novo, você de Japorã, do Cone Sul do Estado, do Paraná, do Paraguai que tem nos assistido. Mas, prefeito, vamos voltar aqui. A gente quer saber um pouco mais como que foi essa caminhada. O senhor falou assim brevemente que o senhor está no segundo mandato de prefeito. Mas como que foi essa entrada na política? Já tem algum tempo, mas eu acho que quem nos assiste quer conhecer um pouquinho mais do senhor. Fica à vontade, assim, o tempo é do senhor, tá? Assim, Carlos,
Antes de começar, me permita mandar um abraço que estão pedindo para reeleita para disputar 2 eleições sem perfeitamente. Receita. A receita para disputar 2 eleições sem adversário. Boa pergunta. Obrigado, pessoal. E vocês me auxiliam muito. Qual que é a receita? Rapaz, isso é para poucos, hein? Uma vitória, outra reeleição sem nenhum adversário. Assim, Carlos, essa situação, com bastante humildade que a gente coloca, que eu me preparei quando eu me elegi vereador pela última vez, eu coloquei na minha cabeça assim que eu tinha que me preparar para disputar a eleição de prefeito. Certo. Lógico, contando bastante com o apoio do ex-prefeito Bispo, que era o sonho de ser candidato apoiado pelo Bispo, porque em município pequeno o apoio do prefeito é muito importante, mas eu me preparava para ser candidato independente do apoio do ex-prefeito. Eu tinha que ter apoio da população. Então, se eu tivesse apoio da população, eu tinha certeza que eu teria o apoio da classe política. Entendi. Depois de tudo que aconteceu com o Bispo, que eu falo para vocês que eu não torci nunca para isso, falo de coração, do meu gosto ele tinha terminado o mandato dele, porque eu acho que o que aconteceu com ele foi uma tremenda sacanagem, que a moça fez lá, não concordo com esse tipo de coisa. Sim. Mas não fiz nada politicamente que pudesse o prejudicar, mas quando ele saiu, foi tirado do poder pelo judiciário, era o meu momento mais forte politicamente, porque Sim. Eu vinha tendo acompanhamento de pesquisas, que eu sabia as regiões que eu estava mais forte, as regiões que eu tinha que atuar mais, e eu vinha atuando pensando nisso. Diante de eu virar prefeito, chamar a classe política que podia ser candidato dos partidos a prefeito e dizer, olha, eu estou forte, eu tenho pesquisas, se vocês discordarem das pesquisas, podem fazer de vocês, mas Sim. Eu sou candidato a prefeito. Sim. Quero discutir um vice, conversei com todo mundo que podia ser o vice, e o vice mais forte que tinha na época, eu e o vice era do mesmo partido, que era o Gabriel. Sim. Mesmo assim a gente pôde estar discutindo tranquilamente essa questão do vice no grupo. Chamei o Gil Perim, que era o vice do Bispo, que tinha saído junto, Sim. Mas que podia ser candidato para ser meu vice, ele não quis. A verdade é que tinha algumas pessoas de Japorã, da classe política, que apostavam que eu virava prefeito, ficaria 1 ano e não conseguiria administrar Japorã, porque a situação era bastante crítica. Tem aquele pessoal do contra. Financeiramente. Então, quando a gente assumiu a prefeitura, Sim. Eu falo assim que Deus me iluminou e me abençoou, que as coisas começaram a caminhar muito bem. O governo do estado estendeu a mão para mim, a classe política do estado estendeu a mão, e a gente conseguiu ir colocando na cabeça das pessoas do bem que Japorã tinha que caminhar para uma eleição única e para mais uma única, para quebrar um pouco aquela questão financeira que as eleições tinham e tem em cidade pequena. Entendi. E nós conseguimos agregar naquele primeiro momento daquela eleição um pouco de desinteresse de alguns políticos, porque era só 1 ano. Entendi. E também, quando se pegava uma pesquisa, via eu muito forte. Entendi. Então ia dar um desgaste grande, disputar e perder para mim, e eu continuar a disputar de novo. Então preferiram alguns recuar. Entendi. No recuo, a gente trabalhou muito esses 10 meses que vinha a eleição de novo, principalmente, doutor, construindo com humildade com todos os políticos. Entendi. Conversando, falando, pedindo sugestão de melhoria, chamando na prefeitura, visitando na casa, falando, olha, se a gente está errando em algum momento, nos ajude, que a gente quer melhorar a situação da administração de Japorã. Independe se você vai ser meu adversário daqui 10 meses, daqui 5 meses. Entendi. E a gente foi ganhando essas pessoas. Tanto que foi ganhando que quando chegou no período de eleição, eu não tinha adversário.
dos ex-prefeitos e dos ex-vice-prefeitos de Japorã, só ficou um contra mim, só um ex-prefeito. Os demais, todos me apoiavam. Entendi. Todos me apoiavam e sem eu precisar ter negociado nada. Entendi. Então eu não negociei secretaria com grupo político nenhum, eu não negociei espaço em prefeitura com ninguém, porque eu trabalhei e eu cresci a minha aceitação popular nesse período com as pessoas. Entendi. Porque eu estava próximo das pessoas. Entendi. Porque é muito melhor eu saber qual é o seu problema se eu estiver próximo de você. Com certeza, né? Se eu estiver distante, eu não vou saber real o problema. Então a gente procurou um município pequeno, onde eu conheço quase todo mundo por nome. A gente procurou encostar nas pessoas e saber os problemas. E eu vejo assim, ó, prefeito, isso aí que você está falando é um exemplo, porque eu acho que é isso que as pessoas esperam mesmo de um prefeito, das autoridades como um todo, viu? E aí, isso fez com que engessasse a classe política com um mandato onde a gente estava muito forte. E eu chamei quem tem interesse em melhorar a situação de Japorã e coloquei, olha, vamos disputar uma eleição para gastar 2 milhões de reais ou vamos disputar uma eleição para não gastar praticamente nada e termos um mandato diferenciado. E graças a Deus, eu falo assim, Deus abençoou que as pessoas entenderam. E a gente foi para a segunda eleição sem adversário. Então, o MDB era constituído em Japorã, não teve adversário. O ex-prefeito Luiz me apoia, o filho do Luiz é do meu grupo político, hoje me apoia. O pouco de gente que tinha no PT me apoiou. Enfim, o PDT, que era um partido que estava distante, veio para o meu grupo. Conversei com o deputado Dagoberto, me recebeu muito bem. Veio para o grupo, enfim, a gente foi conversando com a base em Japorã e conversando com a classe política em Campo Grande, colocando para eles o que a gente tinha como objetivo. Assim, fazendo uma articulação perfeita, vamos falar dessa forma, né? Porque eu não desprezava e não tentava passar por cima dos de Japorã. Então, o presidente do PT de Japorã é o fulano, eu vou conversar com o presidente do PT primeiro, depois eu vou lá conversar com o presidente do PT do estado. Na verdade, isso você ganha o respeito da pessoa, né? Então, a gente conseguiu fazer isso. Então, eu falo, mas só consegue fazer isso se você tiver humildade e também ter sinceridade no olho, porque não adianta você ir com malandragem, porque não tem mais espaço para isso na política. Prefeito, a palavra humildade se encaixa perfeitamente, assim, e a forma que o senhor tem conduziu, e tenho certeza que continuará conduzindo o município de Japorã, é um exemplo, viu? Assim, eu fico pensando que o pessoal de Japorã está preocupado que o senhor não vai poder se candidatar novamente, porque se candidatar, eu tenho quase que certeza que não teria adversário e que a reeleição seria com alto índice de aprovação. Vamos mandar aquele abraço especial, né, para o Edi Nascimento, para a Ângela Celeste, o Rildo Martins, o Onésimo Brum, o Valdinei Pavanelli, o Edmilson Tolotti, a Maria Vieira, o Renato Patrício, a Zilda Pereira. Muito obrigado a participação de vocês. Também a Luciane Nunes, ao Cícero Meiga, ao Edinalvo Batista, Márcia Henrique, a Eliane Gervin, a Eliane Teixeira, a Eliana Teixeira, a Valéria Rocha, a Caroline Burak, a Silvana Almeida e a Elisinha Vilharva. É muito legal assim que quando a pessoa é querida, como é o caso do senhor, a gente aqui fica minuto falando os abraços. Parabéns, prefeito. Vamos voltar lá atrás, prefeito, assim, porque é importante citar essa memória. O senhor tem feito um mandato, como eu já citei, exemplar, respeitado. Enfim, essa forma que a classe política se posicionou perante o senhor, uma é fruto da forma sábia que o senhor soube conduzir, e outra também é fruto das pessoas reconhecerem no senhor a melhor opção, com certeza, para o município, e é o que tem se provado. Mas lá atrás, entrou na política jovem, o senhor falou para mim que a política está na veia, o senhor está no sangue, o senhor nem lembra quando o senhor entrou na política, de tanto que faz tempo que participa, diz que o primeiro trabalho foi na campanha do irmão, que infelizmente não sagrou vitorioso, mas na frente a vitória aconteceu para o senhor. Explica para a gente um pouco mais lá atrás, para quem talvez não é de Japorã, para quem queira conhecer o Paulo um pouquinho melhor, por favor. Sim, Dr. Carlos, eu mexo com gente há muito tempo. Sim. Eu entrei no futebol amador lá de Japorã, eu fui de grêmio estudantil na escola de Japorã e
Com 16 anos de idade, eu já era responsável por um time de futebol lá. Eu tratava jogos, aquela época que tinha que dar garantia em cheque. Com 16 anos? Com 16 anos eu já articulava isso aí no time de futebol, então estava no meio dessa galera aí. Prefeito, fala uma curiosidade para nós aí. Pessoal, vamos ver se o pessoal... Não, segura aí rapidinho. Pessoal, até o final da entrevista, a gente vai falar o time que o prefeito torce. Por favor, cita aí. Quem souber não fala, viu? Mas quem tiver em dúvida, fala aí. Mas vamos avançando, viu? Então eu fui me envolvendo aí no futebol e em 88 eu fiz 18 anos, tirei título de eleitor e me filiei no PT. Sim. Demorou uns dias, me filiei no PT, então fui me envolvendo dentro das campanhas políticas ali e tal. Quando o Japorã emancipou, mesmo um pouco distante da política ainda, o meu irmão mais velho, dos homens, né, que é muito, aí saiu candidato a vereador, eu votei para ele, a gente pediu uns votos, mas ele não conseguiu se eleger, na época foi até bem votado, e ele mudou de Japorã, foi a Campo Grande, e eu permaneci morando em Japorã e permaneci mexendo com a vida pública ali. Sim. Aí na primeira eleição de deputado com Japorã, já município, eu ajudei na campanha da ex-prefeita Dorcelina. Sim. Em memória. então a gente, a partir do momento da campanha da Dorcelina, ela foi bem votada em Japorã para a época. E você encabeçando ali o apoio a ela. O apoio a ela. A gente entrou de vez na política. Entendi. E aí começamos a participar do grupo político do ex-prefeito Tiãozinho, e aí disputei minha primeira eleição de vereador. Muito difícil, situação financeira drástica, que eu trabalhava na roça nessa época, carpina, pedia voto de sábado de bicicleta. Sim. E não consegui, fiz 40 votos, mas teve vereador que se elegeu com 48. Sim. Então saí da política, aí fui trabalhar na prefeitura e daí não disputei a próxima eleição. Voltando a disputar em 2004, aí me sagrei terceiro mais votado de Japorã e em seguida virei presidente da Câmara. Quero fazer uma pausa aqui. Gente, assim, é uma exceção, né? A pessoa se eleger e inicialmente já ser o presidente. Então o senhor é uma pessoa com certeza muito respeitada entre seus pares, porque isso é um baita de assim, uma coisa incrível, viu? Parabéns, viu? Aí eu fui presidente da Câmara durante 2 anos, né? Sim. E aí não disputei a reeleição. Fui coordenar e trabalhar na campanha do ex-prefeito Tiãozinho, que então perdeu para o prefeito da época, o Rubens. Sim. E fiquei fora da eleição de novo, da mandato, trabalhando no programa social do governo do estado, chamado Vale Renda. Quando voltei para a política ajudar o bispo a ser prefeito. E aí fui candidato a vereador de novo, fui o mais votado. Sim. O meu objetivo era ser presidente na época da Câmara. O bispo então pediu para mim ir para a Secretaria de Saúde. A gente foi para a Secretaria de Saúde, conseguiu organizar a secretaria, fiquei 1 ano e 11 meses. Saí da Secretaria de Saúde, retornei à Câmara. Na eleição fui eleito primeiro secretário da Câmara. Fui para a minha 4ª eleição de vereador daí. 3ª vitória, 2ª vez mais votado, daí com expressão de voto bastante grande em relação ao segundo. Só um parênteses, essa votação sua nessa última eleição aí é a maior votação da história de Japorã, né? Para vereador, é a maior eleição da história. Você lembra o número exato? 320 votos eu fiz nessa eleição. Eu acho que vai demorar alguém bater, viu? Aí, a não ser que o senhor apoie, né? Talvez aí. Então, fiquei presidente daí os 3 anos, né? Porque foi 2, e aí no outro eu fiquei só 1 ano e pouco, porque veio o processo de cassação do bispo. Eu virei então o prefeito. Então a gente teve uma trajetória na política, uma trajetória de trabalho. Assim, eu falo que o meu mandato de vereador não era bico. Porque eu falo que o que mata o legislativo, eu sou apaixonado pelo legislativo, eu sou apaixonado pelo mandato de vereador. Porque o vereador, você tem a Câmara dia de segunda-feira, a tribuna, ou terça, o dia que você tem a tua sessão, para você usar a tribuna, para você chegar no eleitor, para você falar, para você brigar.
Então o mandato de vereador ele é muito importante se você dá valor nele. Perfeito. Agora, se você é empresário do ramo que for e você só vai na sessão uma vez por semana para fazer a sessão, ou se você é professor, ou se você é pecuarista e você usa a Câmara como um bico, você não vai ser um grande vereador, não. Eu entendi. E muitas vezes, assim, nos municípios do Brasil em geral isso acontece, né? Porque o Brasil é formado de maioria de município pequeno. Então o cara fala, eu não vou viver de vereador porque eu não sou político profissional. Não, você tem que ser político de verdade, não é profissional. Se você representa a população, você tem que se dedicar. Você foi eleito para se dedicar 24 horas por dia para o mandato. Você é um empregado da população. Agora, se você não pode... E a importância de um legislativo, assim, que contribui com a administração pública, né? Porque aquele vereador que vai lá e dá boa sugestão, com certeza o secretário, o prefeito vai acatar, né? Sim. E se ele ficar calado, ninguém vai saber, né? A gente, como prefeito, tem que valorizar o legislativo. Né? Tem que valorizar aquele vereador que vai lá levar o problema da população. Porque ele está tentando resolver um problema da parte da sociedade, não é? E você está lá como prefeito para isso. Ser executivo é muito melhor, é muito mais fácil, melhor dizendo. Sim. Porque você tem o poder de fazer. Sim. E sem falar que o senhor tem uma equipe assim que mais ampla, né? Que o vereador, às vezes, ele vai ter um ou outro assessor, né? Que isso atrapalha. Mas eu falo assim, o vereador ele é muito importante para os municípios. Então, aquele que fala que o vereador não tem importância é porque ele não conhece a função do vereador. Sim. E era importante ele tirar um dia por semana e ir lá assistir uma sessão. E sem falar que assim, esses mandatos do senhor preparou o senhor para o mandato atual, né? E falando, sim, dando um pulo agora, me permita, mais para frente aqui, tem algumas obras que estão acontecendo em Japorã, destacando assim, que Japorã foi sucesso na vacinação do Covid-19, né? Eu acho que Japorã, assim, o senhor me explica melhor essa situação da vacinação. Chegou lá nos adolescentes há 2, 3 meses atrás, poucos casos, assim, infelizmente algumas famílias perderam, mas em comparação a outros municípios, bem menor. Então quero parabenizar o senhor, secretário de saúde, toda a equipe do município que trabalhou em função disso aí e salvou muitas vidas, né? Sim, um exemplo. A gente tem que agradecer muito a equipe da saúde de Japorã, o Fábio Imborama e os enfermeiros, agentes de saúde. O trabalho lá que foi feito foi de dedicação aos médicos e às médicas que tem lá, sim, que se dedicam. Eu não posso deixar de agradecer o Dr. José aqui de Mundo Novo, que presta serviço para nós lá, o Dr. Lídio de Guatemi, que são grandes parceiros do povo de Japorã. Eu, sim, falo que, com exceção de mim, a grande maioria dos da minha idade nasceu na mão do Dr. José ou do Dr. Lídio, né? Que eu nasci em Guaíra, o resto nasceu tudo pela mão deles quase. Sim. Então, mas eu, voltando na questão do Covid, a dedicação, não posso deixar de exaltar o apoio do secretário-geral do Rezende, sim, que é um parceirão de Japorã em todas as decisões nossas lá e da saúde. Então, a população nos entendeu muito bem, doutor. O comércio nos entendeu muito bem, foi parceiro todas as vezes que a gente chamou, pediu para diminuir horário, pediu para não aglomerar. Tem um e outro, que o senhor sabe que em todo lugar tem, mas nós temos que também ter o jeitinho de entender a cabeça desse um e outro. Não podemos jogar pedra nem nada. Vamos tocando, conversando, e eu assim... Fiquei muito feliz com o resultado, com a população, o entendimento da população e mais ainda com o trabalho da equipe de saúde. Então a equipe, sim, de saúde se dedicou muito, vestir a camisa da população e a responsabilidade. E nós conseguimos ir avançando etapas, né? Tinha vez que eles até pediam para mim parar de vacinar um pouco, para não dar muito ciúme. Rapaz, isso é maravilhoso. Assim, isso eu sou de uma geração que a gente almeja ouvir essas coisas, mas não ouvir que vai acontecer, ouvir o que aconteceu. A gente andando em Japorã, prefeito, a gente escuta lá assim, que só não vacinou quem não quis. Assim, né? Então, parabéns à forma que vocês conduziram de conscientização da população, de fazer essa vacina chegar no braço das pessoas e com certeza, como eu já disse lá atrás, salvou muitas vidas. Parabéns, viu? Mandar um abraço também, quem está nos assistindo, o Kleber Santos, a Silvana Bento,
o Dorival Bettini, a Alessandra Braz, a Josi Alves, a Josileia Silva, a Neulândia, também o Júlio César Lopes, parceiros dos indígenas e agricultores, enfim, todos que estão nos assistindo, também a Gisele Nascimento, a Conceição Lopes, a Josinéia Mota, o Nivaldo Lara, Fábio Silva, Walter Vendland, o Gabriel, vice-prefeito, né? Um abraço especial, vamos trazer você aqui também, Gabriel, que tem uma linda história na política de Japorã e da nossa região, a Alzenete Franjotti, a Adriana Maria e a Loredana Veiga. Meu abraço especial a todos vocês. Prefeito, você fica à vontade, se você quiser mandar um abraço especial ali, que o tempo é do senhor, tá bom? Avançando nos projetos que estão acontecendo, tem um projeto muito importante que é assim, que já está pronto uma parte, que é a ciclovia, o calçamento ali na entrada de Japorã, que modéstia à parte embelezou a cidade de uma maneira, né, muito importante. Os pergolados, eu fui lá assim, fiquei maravilhado, parabéns, que na verdade é uma continuação do projeto que já vinha, que o senhor quer ampliar, né, e quer, parece, fazer um polo industrial. Explica melhor isso daí. Enfim, essa obra que, além de embelezar a cidade, traz lazer, traz, enfim, toda uma infraestrutura para investimento no futuro. Explica pra gente isso daí, por favor. Assim, doutor, eu falo que eu tenho duas missões principais do meu mandato de prefeito. Uma é dar sustentabilidade para a agricultura familiar, gerar emprego. A maior fonte geradora de emprego de Japorã, como diziam antes, não é a prefeitura, é a agricultura familiar. Porque os sítios, se nós temos em torno de 560 a 600 moradores na zona rural dos assentamentos, fora 1.000 famílias indígenas, lá é a maior fonte de emprego, porque lá vive um casal, lá vive pai, mãe e filho. Sim. Então eu tenho que dar sustentação para isso e eu tenho que dar apoio para isso. Então essa é a principal missão minha, é fazer com que as pessoas não vendam as suas propriedades e vão para outros municípios. Sim. E a segunda, tão importante quanto essa, é gerar emprego dentro de Japorã e do distrito de Jacareí. Sim. E melhorar o visual. Porque eu falo assim, que vai agradar a gente é o embelezamento. Sim. Você passa em uma rua e vê uma casa bonita, e duas, três casas bonitas, você fica com intenção de comprar uma para você ou fazer uma para você. Quero fazer uma igual do lado daquela. Então eu vejo que se a gente melhorar isso, as pessoas que vão visitar Japorã vai falar assim, que lugarzinho bonito, se eu não puder morar aqui agora, mas futuramente eu tenho intenção de morar num lugar semelhante a esse. Eu entendi. Então, agora, se eu chegar em Japorã, tiver a entrada esburacada, o meio-fio quebrado, o meio-fio sem pintar, a calçada cheia de areia e folha, isso vai entristecer a pessoa. Isso entristece tanto quem vive quanto quem pretende viver. Né? Não tem estímulo. A pessoa que vive num lugar desse não tem estímulo. É uma visão interessante. Então eu adotei isso como um objetivo meu. Entendi. Se o asfalto está arrumado, se a calçada está arrumada, se as ruas estão sinalizadas, a pessoa vai olhar e vai ficar contente com o trabalho do prefeito. E se eu ainda, junto com isso, conseguir gerar emprego, eu vou ser sucesso. Entendi. Então eu tenho que economizar o recurso próprio, que é pouco, arrumar alguns parceiros, porque os parceiros trazem as contrapartidas, que o município tem que produzir o recurso próprio. Entendi. Mas o município também tem que guardar um dinheirinho para ele ter poder de investimento dele mesmo. Sim. Então, graças a Deus, a gente conseguiu guardar esse dinheirinho e conseguimos fazer alguns investimentos com recurso próprio em Japorã. Por exemplo? A pista de caminhada, ela tinha sido iniciada no mandato anterior e nós conseguimos concluir ela, pagamos a contrapartida, tudo certinho e melhoramos a estrutura dela. Entendi. E com recurso próprio agora nós vamos iluminar ela, que o valor da iluminação fica o valor que ela foi feita. Botamos os pergolados em cima dos bebedouros da área de descanso,
que além de conservar ele, vai dar um embelezamento e vai realmente ser uma área de descanso, que não tem jeito de você descansar no sol. Não é? E aí, na entrada na rotatória, nós, numa conversa com a comunidade católica, eu sou católico, de família católica, numa comunidade, conversa com a comunidade católica, eu, enquanto vereador, que criei o projeto de lei do dia da padroeira de Japorã, que é Nossa Senhora Aparecida. Sim. E também criei o dia do evangélico num pedido da classe evangélica de Japorã. Perfeito. Eu sou devoto de Nossa Senhora. Sim. Então conversei com a comunidade católica e achei interessante para Japorã e para a comunidade católica nós colocarmos a imagem da padroeira na rotatória, que era um buraco cheio de grama, abandonado. Então por que não nós não tornarmos aquilo uma área onde as pessoas terão o prazer de ir, o prazer de quem tem fé e quem acredita na Nossa Senhora ir lá fazer a sua devoção. Eu respeito a crença, a religiosidade de todas as pessoas e gostaria muito que as pessoas respeitassem a minha e daqueles que me acompanham. Não é um desrespeito a nenhuma religião, não é um desrespeito a nenhuma pessoa colocar a imagem lá, é uma crença minha e uma devoção minha, da minha família e dos católicos de Japorã, uma homenagem para Nossa Senhora. Eu acredito na proteção que dela. Que é a padroeira do município. Que é a padroeira do município. Eu acredito na proteção dela para nós. E falando em proteção, me permita interromper o senhor, assim, entrando na parte da fé já também, né, que o programa que é o Política Fé, talvez tem gente que não sabe que está nos assistindo, mas o senhor passou mal um bocado, acho que foi ano passado? Sim, a gente passou um momento meio triste na vida e eu tenho muita fé que a Nossa Senhora Aparecida me ajudou muito. Sim. Então, eu não posso deixar de agradecer, né? Então, eu respeito, igual eu falei para você, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm vindo contestar, mas graças a Deus elas têm vindo com muito respeito, a gente tem dialogado muito a esse respeito da questão da imagem, da questão da religiosidade. Por exemplo, eu frequento as igrejas evangélicas quando sou convidado, com muito prazer, sou amigo de todos os pastores que tem lá em Japorã, apoio um movimento dentro da comunidade indígena que eu quero ajudar, inclusive a gente já produziu até a ata do primeiro Conselho de Pastores Evangélicos Indígenas aqui do estado do Mato Grosso do Sul. A gente tem hoje mais de 30 ministérios evangélicos dentro da aldeia, então a gente apoia esses movimentos. O movimento da cultura tradicional, da religiosidade tradicional indígena, eu estou ajudando a construir as casas de reza tradicionais, então um dia até te convido para ir lá. Gostaria muito de conhecer, viu? Então a gente tem investido, já tem uma pronta na sede da aldeia Porto Lindo. Sim. Agora estamos ajudando uma outra lá na Ivicatu, a construção dela ao Sim. modo tradicional, onde eles mesmos constroem. Perfeito. Então a gente respeita tudo isso aí. Isso demonstra, né, assim, veja bem, que essa situação do senhor, pela devoção a Nossa Senhora, de pretender colocar a imagem à frente lá do círculo ali central na entrada da cidade, mas ao mesmo tempo o senhor está trabalhando por todos, por tudo e por todos, né, independente da religião, né? Isso prova que isso é uma decisão que não desrespeita ninguém a nenhum momento, né? Não, é que a gente sempre fala assim, que o que eu quero independente de que se votou em mim ou não votou em mim, eu quero trabalhar por ele em Japorã. Então, Sim. isso eu sempre tive na minha cabeça. Eu evoluí, doutor, de um PT radical Chita, que queria matar os adversários, para um cara hoje que chegou ao poder. Eu poderia estar no poder hoje sendo esse cara, porque eu estou no poder. Mas não, eu vejo assim que eu amadureci demais na política. Eu acho que Deus me deu o mandato no momento certo.
porque eu amadureci demais na política e eu acho que o adversário só é adversário se você quiser que ele seja adversário. Você transforma ele em adversário, né? Nossa, rapaz, assim, quem está nos assistindo aí, eu mesmo estou iniciando a política, a gente escuta essas coisas, nos faz crescer, viu? Isso é muito importante. Mandar um abraço aí a Valdecir Oliveira, prefeito, a Terezinha Rocha, a Adriana Martins, a Daiane Vilharva, a Carol e o Paulo, o Wilson Alves, o Wesley Santos, o Ademir Verli, o Anderson Juriati, a Marinês Salvadori. Muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. Ao Kiko Rocha, a Marlene Melo, o Nivaldo Lima, a Lilian Pimentel, a Dailton Nascimento, a Elisandra Gonçalves, a Enertina Mota, o Sebastião Tiãozinho, o Itelmar Fragata, o Valdenir Malheiros e também o Michael Ruiz. Obrigado a todos vocês por estarem nos assistindo. Prefeito, eu mesmo quero, assim, que o senhor lembrar de me convidar para estar na inauguração dessa, não sei como seria a expressão, levantar a imagem, assim, eu gostaria, porque eu vejo assim que aquele município que tem fé, independente da fé, que eu acho que aquele que não acredita em Nossa Senhora não vai ser ofendido por isso. Ele vai permanecer com a fé dele igual, mas aquele município em que as pessoas acreditam em Deus, que tem fé, seja ela qual for, como o senhor tem nos relatado aqui, ele é um município que prospera mais. Sabe assim, a oração ela tem um poder fenomenal e o senhor sabe que em momentos difíceis o senhor apelou a oração e o senhor foi atendido, e nada mais justo que homenagear aqueles que nos protegem, né? E a par da fé, gente, que a gente respeita todo mundo aqui no Política Fé, a gente pretende, inclusive, prefeito, assim, com a ajuda do senhor, de repente trazer alguém que pode falar da fé indígena para a gente conhecer melhor. Eu acho que existe, de certa forma, um desconhecimento sobre essas matérias que as pessoas não entendem. Trazer alguém que possa nos explicar como que eles acreditam, como que funciona o trabalho deles de fé. Eu acho que isso pode acrescentar tanto para mim, que vou entrevistar, como para quem também tem essas curiosidades, e passar a partir daí respeitar também mais os indígenas, enfim, quem quer que seja. Mas, prefeito, continua falando sobre as obras que o senhor estava falando, por favor. Então, aí na questão da geração de emprego, a gente procurou a Caixa Econômica, doutor, e procuramos uma linha de crédito, porque Japorã, o recurso dele é pouco. Se eu tiver que guardar um pouco do dinheiro de Japorã para pagar a contrapartida de convênio, se eu tiver que guardar um pouquinho de dinheiro para fazer investimento próprio, eu não vou ter dinheiro para gerar emprego. Entendi. Os empresários vão para os municípios, para aqueles municípios que têm condições melhores. Então, um empresário não vai ir para Japorã, se ele pode ir para Naviraí, ou para Três Lagoas, ou para qualquer outro município maior, ou para Mambai. Então, eu tenho que oferecer algum tipo de benefício para ele, principalmente o empresário que é tamanho de Japorã. Entendi. Eu não vou querer trazer uma empresa para Japorã para gerar 50 empregos de uma vez, porque não tem gente para trabalhar de uma vez de 50 empregos de mão de obra qualificada. Sim. Então, eu tenho que pontualmente trazer uma empresa de 5, de 10 empregos, e assim, e gerando emprego. Atendendo a demanda, né? Isso. Então, pensando nisso, até que eu conseguisse isso, eu consegui parceiros fora de Japorã. Eu vim aqui na Dimatex, conversei com o pessoal da Dimatex e consegui botar uma turma de Japorã trabalhar aqui. Olha que bacana. Fui na Frango Belo de Itaquiraí, também coloquei uma turma de Japorã trabalhar no Frango Belo de Itaquiraí, onde eu já fazia esse trabalho enquanto vereador. Sim. Lá em Itaquiraí, hoje a gente leva um ônibus cheio, com 48 pessoas, e aqui na Dimatex a gente está com acho que 30 e poucas pessoas vindo trabalhar aqui. A prefeitura dá a contrapartida, que é o ônibus aqui, e lá paga metade do ônibus. Entendi. Mas até que nós consigamos produzir esse emprego em Japorã. Então, o meu pedido, a minha carta foi analisada junto à Caixa, graças a Deus ela foi aprovada, e a gente vai ter acesso a um crédito, então, de 4.900.000. Esse dinheiro nós vamos adquirir uma área de terra para criar o polo industrial, que Japorã não tem, uns chamam de distrito industrial, enfim. E nós vamos discutir com os empresários daí que têm um interesse lá, a construção do barracão, a infraestrutura, a energia. O governo do estado já se mostrou parceiro de Japorã na questão da infraestrutura para o distrito industrial. Sim. Então, a nossa principal meta o ano que vem é trabalhar
essa construção do distrito industrial e gerar esses empregos aí desejados. Esse distrito já está definido o lugar ou isso ainda isso vai ser trabalhado? A gente está conversando com alguns proprietários de terra de Japorã. O nosso sonho e o nosso objetivo é que ele seja feito da rotatória até a entrada de Japorã. Então, naquele espaço ali, próximo a 386, que daí com o trânsito e o término da MS 386, as pessoas vão ter acesso mais fácil a tanto a saída do produto quanto a chegada da matéria-prima. Entendi. Importante falar da MS também, né, que foi uma importante conquista que o senhor, enquanto vereador, sempre participou, né, essa expansão ali, que hoje, de certa forma, deixa de fazer Japorã um final de rota, né, e passa a ser uma rota tão importante quanto a BR-163, porque aqui no sentido Ponta Porã, sentido Maracaju, existe uma frota enorme de caminhões que transportam todos os tipos de cereal, milho, soja, enfim. Explica pra gente assim, isso está acontecendo em Japorã e isso é uma importante conquista que o senhor tem participação também, né? Eu falo que a pavimentação da 386 é uma conquista de toda a classe política de Japorã. Sim. Não é uma conquista que vem com o carimbo do Paulo Franjotti ou com o carimbo do ex-prefeito ou do prefeito anterior. Mas quis Deus que fosse comigo, fosse na minha mão. Né? Mas é uma vitória de toda a classe política, de ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-vereadores. Todos nós lutamos por isso. É um trabalho a longo prazo, né, que surtiu efeito agora. Surtiu fruto, porque é um compromisso de um governador sério, sim, que cumpre compromisso e que veio no meu mandato. E que lembrando assim da importância, né, da parceria do município com o governo do estado, que tem rendido muitos frutos como esse. Sim, né? Isso faz a diferença, o senhor sabe disso, né? Faz a diferença. O governo do estado tem feito a diferença, que é o governo mais municipalista da história do estado do Mato Grosso do Sul. E concluindo a MS 386, vai nos ligar então com esse outro lado do estado. Sim. E vai trazer, eu vejo assim, o trânsito para passar em frente a Japorã. Então, se eu tiver uma entrada de Japorã bonita, o cara vai passar lá em frente e vai despertar a curiosidade dele conhecer a cidade. Perfeitamente. Conhecendo a cidade pode gerar alguns frutos para nós, sim, japoranenses. Então, é uma questão de visita, né? A primeira impressão é que fica, né? Isso vale para pessoas, vale para o município, vale para tudo, né? Então nós estamos trabalhando isso aí e estamos só a agradecer ao governador por a 386. Uma coisa importante também, antes da gente... Pessoal que está nos assistindo, eu não sei, eu não estou acompanhando, mas eu quero saber se vocês acertaram o time do Paulão. Ó, eu vou facilitar. Já acertaram aí, Veridiano? Então legal. Então vamos revelar, né, Paulo? Fala aí qual que é o time. Eu sou guaraniense. Rapaz, é o primeiro guaraniense que eu conheço, mas ele explicou pra mim. Mas ele explicou pra mim o motivo. Vamos mandar um abraço pra Inês Calisto, pro Ney Lobo, pra Tica, o Wilson Alves, de Rondônia. Muito obrigado, né, de tão longe nos contemplando com a sua audiência. O Kleber Santos, a Osmaura Araújo, o Vinícius Meira. O Vinícius é vereador, né? Vereador. Um abraço, Vinícius. Traremos você e outros vereadores aí da Câmara de Vereadores de Japorã aqui para participar com a gente. O Márcio Bissoli, a Cleo Lima, muito obrigado, vocês que estão nos assistindo. Também ao João Bucioli, ao João Nunes, ao Alessandro Silva, ao Wanderson Cruz, a Jaqueline Cristina, a Wanda Lima, a Ivone Karpinski, me desculpa se eu errei, a Claudete Nascimento, a Camila Munaro, João Nunes e o Eliomar Ortega. Prefeito, é muito legal. É muito legal assim, e a gente fica feliz de trazer convidados como o senhor, que o pessoal assim participa, assim, a gente percebe que não existe aquele distanciamento. Em muitos municípios, o prefeito é aquela figura assim, parece que de outra raça, assim, e a gente percebe pela participação do pessoal como o senhor é querido no município, como o senhor é presente, né? E isso permite com que as pessoas se sintam à vontade
tanto aqui no nosso programa, como também eu tenho certeza de ir na prefeitura, fazer as reivindicações, ou mesmo sugestões, enfim, essa participação, essa proximidade da administração pública com a sociedade, ela é um diferencial, e a gente percebe isso na gestão do senhor. Mais uma vez eu parabenizo o senhor. Prefeito, o senhor falou para mim uma frase assim que me marcou muito, me marcou de verdade na nossa primeira conversa. Quero, em primeiro lugar, assim, sem esquecer, de mandar um abraço também pro meu amigo Binho, o meu Kleber, né, sobrinho, o qual nós nos formamos juntos na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Um abraço, Kleber, Deus abençoe você. Mas o senhor falou na nossa primeira conversa, o senhor falou assim, ó, Deus muda a vida da gente, né? O senhor falando que o senhor quer não só nesse sentido, tá, gente? Fique claro, com todo respeito. O senhor era um petista xiita, né? E o senhor chegou nesse momento da vida do senhor como prefeito pelo segundo mandato. O senhor falou no momento certo o senhor, assim, a expressão que o senhor falou, no momento certo da minha vida. E fala pra mim o que Deus mudou, assim, tem algum momento marcante, assim, que o senhor, até como profissão de fé, como testemunho, para quem nos assiste, porque às vezes, assim, essa situação das pessoas perceberem que, seja quem for, tem essa fé, isso fortalece. Tenho certeza que quem está nos assistindo, que às vezes está balançado, fala assim, porque às vezes a pessoa fala, o Paulão, aquela coisa, não, prefeito, devoto de Nossa Senhora, crente em Deus. Você pode relatar alguma coisa para nós nesse sentido? Sim, doutor, muitas pessoas me diziam assim que, você ganhou eleição, você não vai na igreja, não? Você não vai agradecer a Deus porque você ganhou a eleição? Sim. Então, eu assim, sempre agradeci a Deus, mas eu não era muito de ir na igreja. Sim. Então, eu era meio distante da igreja. E eu sempre falava assim, sempre falo que na vida da gente ela é formada de transformação e de momentos. Só que a transformação, ela não pode ser para agradar você ou para agradar um e outro. Ela tem que ser para agradar você mesmo. Rapaz, isso é muito forte, hein? Então, essa tem que ser a transformação real. Eu não posso ir na igreja para dizer para a população de Japorã que eu sou católico ou sou evangélico. Entendi. Eu tenho que ir para a igreja de Japorã porque eu vou lá por causa da minha fé. Eu não vou lá por causa da fé do meu parceiro que está junto comigo. Então, o momento que tocou na minha mudança de ir para a igreja foi o dia da missa que Japorã se tornou paróquia. Nossa, foi uma grande conquista também para o município. Sim, de Japorã, aquele dia daquela missa, sem pretensão política, porque eu nunca misturei política com religião, tanto que eu não ia, tinha 3 mandatos de vereador e 3 mandatos de presidente de Câmara, eu ia muito pouco na igreja. Sim. Mas aquele dia eu percebi que eu tinha que ir para a igreja, independente da minha vida política ou não. Eu tinha que ir para a igreja por causa da minha fé, de mim e da minha família. Sim. E a partir daquele dia eu comecei a ir para a igreja, na missa, pelo menos uma vez por semana, mas quando a gente consegue eu vou 2 ou 3 vezes por semana. Sim. Procuro nunca misturar isso aí com a política. Falo que de repente um dia eu posso até ser presidente da igreja quando eu já não tiver mais envolvimento político. Que legal. Mas com o envolvimento político eu vejo que isso não é uma coisa que vai fazer bem para as pessoas que estão lá. Pode haver uma confusão para quem vai estar vendo o senhor, né? Eu vejo assim que o Padre Domingos, que está em Japorã hoje, eu admiro muito ele, assim, a pessoa dele, a fé dele, o modo que ele trata. Ele foi uma das pessoas que tocou, que eu acabei indo participar da igreja mais. Então, apesar de que um e outro tem algum comentário que desagrada, igual toda pessoa que quer mudança desagrada um e outro. Isso é verdade. Eu acho assim que Japorã, a comunidade católica, tem ganhado muito com isso. Sim. Então a transformação de Japorã em paróquia trouxe muitos benefícios
E principalmente para mim. Principalmente que coisa boa. E principalmente para Japorã, que a partir de que te beneficiou, automaticamente beneficiou o Japorã. E vou falar até um comentário que um cara, só não vou falar o santo, né? Que um cara fez lá, muito sarrista, falou assim: rapaz do céu, se esse padre não fizer nada pro Japorã, pelo menos ele fez esse Paulão para a igreja. Então eu acho que ele fez uma grande coisa, né? Gente, essas histórias é muito legal, viu? Mandar um abraço também para o Elimar Ortega, o Vitor Cunha, o Célio Silva, Joyce Martins, a Marilene Rocha, Antônio Oliveira, a Josimara Panisso, o Ricardo Gonçalves, o melhor prefeito da história falando. Olha que legal, isso é gostoso, né? Isso é maravilhoso. Pessoal, a gente quer, em primeiro lugar, assim, agradecer a todos, desculpar para aquele que a gente não mandou um abraço, porque infelizmente, assim, às vezes na correria ali, a gente está fazendo a entrevista, a gente não consegue marcar todos, porque vai descendo aqui as informações, prefeito. Então, a todos vocês que estão nos assistindo, a gente quer pedir que você curta, que você comente, que você marque um amigo, que compartilhe. E desde já, se você não foi citado, sinta-se abraçado por mim, né? E pelo Paulão, né? Ó, imagine. Obrigado, tá? Pela sua audiência. Prefeito, a gente quer destacar aqui que a TV Liberal News, né, mandar um abraço especial, Celso Veiga, a Neiva Veiga, toda a equipe, né? Ela está comemorando um ano. E nesse um ano, a TV Liberal News já fez 120 entrevistas. Entre elas, algumas com o senhor, que foram vistas, gente, olha que legal, por mais de 310 mil pessoas. Então, assim, isso demonstra o sucesso do nosso trabalho, parabenizar ao espírito empreendedor do Celso e da Neve, de toda a equipe que acredita no município, na região, e que investe e que gera renda também por meio da TV, mas que sobretudo leva notícia, leva conhecimento, qualidade na informação. Então, assim, foram 310 mil pessoas que foram alcançadas por essas entrevistas nesse um ano, e eu tenho certeza, a todos vocês que estão nos assistindo, que a gente espera que a TV Liberal faça 2, faça 3, faça 5, faça 10, continue esse excelente trabalho. E eu quero, assim, sem falsa modéstia, dizer o orgulho que eu tenho de trabalhar aqui, de também poder, como Política Fé, levar uma mensagem de espiritualidade, como a gente acabou de fazer, levar uma mensagem política, porque isso é muito importante. Então, muito obrigado a todos vocês que sempre nos assistem. Deus abençoe. E, prefeito, a gente já foi levantar os dados, né? Que eu tenho. Sabe que a política é feita de dados, né? Sim. Nosso querido prefeito aqui entrevistado, Paulo Franjotti, ele foi entrevistado 10 vezes nesse um ano, prefeito. Olha aí que bacana, né? Essa aqui é a 11ª ou é a 10ª? É a 11ª, ó, que honra. Sinta-se em casa, tá? Assim, sempre que precisar, a casa é sua, fica à vontade, só me acionar que a gente vai estar à disposição para estar apresentando novas iniciativas que lá acontecerem. Já te falei isso e repito. Prefeito, você alcançou mais de 70 mil internautas. Você tem noção do sucesso que é isso? É muita gente, viu? Parabéns, assim, isso como eu disse lá atrás, demonstra como o senhor é querido. Matéria da convenção deu 12 mil pessoas, a matéria das obras em Jacareí, 9 mil pessoas, da instalação da delegacia, outra conquista importante para o município de Japorã que a gente acabou esquecendo de falar, 7 mil pessoas, enfim. O prefeito Paulão arrebenta aí na mídia, aí, parabéns, mas isso é um retorno que a população dá para o senhor, e isso é muito importante que o senhor continue valorizando como o senhor tem valorizado o município de Japorã. Prefeito, a gente, como tantas outras pessoas importantes, são os nossos apoiadores, né? E hoje eu quero falar aqui para eles um pouquinho aqui do Supermercado Central 1 e 2, que tem ali na Avenida Campo Grande, na Otaviano Correia de Souza, na Vila Nova. Tem promoção todos os dias da semana e o festival de ofertas na sexta e no sábado. A Maquel, onde você encontra tudo do piso ao teto, materiais de construção e elétricos, máquinas e ferramentas, com espaço só para o acabamento. A Maquel fica na Avenida Campo Grande, 1437. A Veterinária Pontelli, produtos agrícolas em gerais, rações, banho para o seu cachorrinho, veterinárias de plantão, raio-x, ultrassonografia e exames, na Avenida Campo Grande, 1065. A Loja Serrana, em Mundo Novo, Eldorado e Naviraí,
calçados, decoração, cama, mesa e banho, tudo que você precisa em um só lugar. Avenida Campo Grande, em Mundo Novo, Avenida Santa Terezinha, em Eldorado e na Rua Alagoas, em Naviraí. Muito bom a Serrana. Recanto das Flores, da Paula, presentes, flores naturais e artificiais, arranjos, decoração, perfumes e chocolates, tudo ali na Avenida Brasil 832. A Arte Audiovisual do Alvandir, que trabalha com essa parte de arte na internet. Você que quer entrar no Facebook, no Instagram com uma arte de qualidade, bem elegante, procura o Alvandir da Arte Gráfica. A Molina Imóveis, compra e venda e locação, avaliações de imóveis urbanos e rurais. Ali no Otaviano Correia, o telefone é o 99301-1551. Você pode ver aqui, ó, tá o telefone da Molina Imóveis aqui, se você quiser gravar. Lembrando que a Molina Imóveis é especialista, prefeito, em venda de sítios, chácaras, fazendas. Colocou na mão da Molina Imóveis, vende, que é uma beleza. Rapidão. A Gráfica Cometa também, agora atendendo com banner, fachadas da sua loja. Fone 3474-1036. A Global Soluções em Informática e a melhor internet fibra ótica da região. 3474-2102. E também a Contini Seguros, que fica ali em frente ao CCA. Prefeito, se você precisar fazer um seguro de carro, de máquinas agrícolas, residencial, de vida, o Vinícius tem tudo. Só te procurar lá, Vinícius Contini da Contini Seguros. Vai fazer um preço babinha e um seguro excelente. Mas vamos lá, prefeito. Eu quero que você me ajude aí, que o mandato do senhor tem sido um mandato com algumas obras como da delegacia, que é uma conquista. Além das que nós relatamos aqui, tem mais alguma coisa assim que o senhor gostaria de trazer que eu tenha me esquecido de perguntar para o senhor? A gente, no aniversário de Japorã, a gente fez uma entrega de obras lá de reforma e construção, né, Carlos, né? Então a gente começou na Tagros com reforma de escola, passamos pela aldeia com construção de quadra de areia, reforma de quadra coberta, reforma de escola, chegamos até o distrito de Jacaraí com entrega de reforma de quadra coberta, construção de quadra de areia, reforma da escola grande de Jacaraí, da escola Polo, e chegamos em reforma do Centro de Educação Infantil, entrega da iluminação da avenida principal de Jacaraí, que é a iluminação de LED com poste moderno. Lá em Japorã também tivemos a reforma do CI, e também a entrega de reforma da quadra, reforma das terceiras idades, isso tudo o ano de 2020 Sim. E 21. Sim. E agora estamos para entregar, provavelmente na semana que vem, 2 salas de aulas novas na missão, de alvenaria, troço de primeira qualidade. Sim. E vamos entregar também um parque infantil para a escola CI de Japorã, de multiuso, onde vai usar as crianças na parte do dia e à tarde as crianças do bairro. Nós vamos colocar um guarda, um vigia para acompanhar as crianças no fim de semana. Que legal. Que é para as mães poderem ir. Então nós iremos assim, durante esse ano, ter várias entregas de várias obras ainda. Então iremos entregar no decorrer do próximo mês de agosto também a iluminação da pista de rotatória, a entrega da rotatória da padroeira. E no distrito também nós iremos agora apresentar um projeto de reurbanização da avenida que a gente criou na entrada de Jacaraí, fazendo 2 pistas. Estamos com um professor que a gente destinou ele para ser o educador ambiental junto ao consórcio do Conesul. Ele vai fazer um projeto onde nós iremos em todos os locais próximo a 386 até o distrito de Jacaraí, onde a gente puder trabalhar em parceria com o produtor. Nós iremos fazer um plantio de girassol para que esse girassol possa florescer na beira da 386 para isso vai ser um espetáculo, hein? Embelezar um pouco a ida até Jacaraí. Sim. Então a gente quer botar um pouco de vaso, um pouco de vida na avenida, onde iremos colocar algumas flores. Então até dezembro a gente quer mexer na avenida, criar uma ciclovia beirando o canteiro central, onde eu vejo assim que a gente vai dar um destaque
muito bonito para a Avenida de Japorã. Entendi. Então, nós teremos várias obras no decorrer desse ano. Estou pedindo já para licitar uma cozinha e um refeitório na missão evangélica, que o que tem é horrível. Estou pedindo para licitar uma cozinha grande, com um refeitório grande na Escola Polo da Aldeia também, e vamos começar a construir ele esse ano para terminar nas férias do final do ano e o ano que vem já ter isso concluído. Então, são várias ideias que a gente não tem só a ideia no papel, a gente tem a ideia no papel e o recurso no caixa. Entendi. Que é o que manda, é você ter o recurso para licitar e fazer a obra. Perfeito. Então, a gente está com muitas ideias, pensando na conclusão da ideia, porque nós temos o recurso em caixa. Então, nós iremos, no decorrer desse ano bastante difícil para todos nós brasileiros e para toda a população mundial, termos ainda muito investimento. Eu tenho um sonho de, até o ano que vem, conseguir reformar o posto de saúde principal de Japorã, maior. Sim. Fazer uma reforma e uma ampliação para marcar, para ficar uma obra bonita na avenida. Entendi. E eu quero também reformar todo o paço municipal. Eu quero modernizar aquele estacionamento, eu quero urbanizar a frente. Entendi. E eu estou trabalhando já para conseguir um recurso para isso aí. Em frente à prefeitura eu vou fazer uma extensão da prefeitura, eu vou construir um prédio para mim botar a tributação, secretaria de infraestrutura, para dar uma outra cara para a questão pública em Japorã. Entendi. Então, essas obras, eu estou falando assim para você, não é sonho, essas obras vão ser realizadas no decorrer dos próximos 6, 7 meses, porque são obras que nós já temos o recurso em caixa. E depende de licitação, depende de contratação da empresa, tem todo um trâmite que isso... Porque as pessoas têm que entender que o gestor público, ele faz aquilo que a lei determina, não é? O gestor pessoal, você faz aquilo que você quer e que não infringe a lei. O seu dinheiro, você faz o que você quer que não infringe a lei. Sim. O que eu faço com o dinheiro da prefeitura é aquilo que a lei permite. Sim. Não é? Simplesmente, não é aquilo que eu quero, é aquilo que a lei permite. Sim. Então, eu vou fazer as licitações certas, respeitar prazo. Então, nós estamos aí trabalhando para, durante esses períodos de dificuldade, o que a gente puder economizar, a gente tem que economizar, porque também nós não sabemos o que nos espera depois que passar essa pandemia. Perfeitamente, né? Não é? Então, nós não sabemos o que nos espera. Sim. Pode continuar, prefeito. Nós temos aí um planejamento de volta às aulas aí para dia 2. Então, nós estamos reunindo professores, nós estamos conversando com a população, nós iremos conversar com os terceirizados do transporte escolar amanhã. Sim. Então, são algumas decisões nesses próximos dias aí bastante difícil, porque a gente não sabe o que nos espera aí. Mas as aulas retornam dia 2? Retornam dia 2. 100% híbrido? Como que está essa situação? Nós iremos começar híbrido e por setor, mas como Japorã hoje está com acho que 13 ou 14 dias com 0 casos de Covid. Rapaz, isso é muito bom, né? Então nós vamos trabalhar para que isso possa continuar com todos os cuidados possíveis, com álcool gel, com monitor dentro de ônibus, enfim, vamos cuidar igual cuidamos até agora. Sim. Eu acho que o senhor não pode esquecer de mandar um abraço especial para a secretária de Educação. Sim. Se não mandar, aí dá problema, né? Perdão, pode continuar. Então a gente está trabalhando bastante para que volte essas aulas também, para que o aluno consiga ganhar um pouco mais de conhecimento. Nós iremos ver se a gente consegue investir um pouco do recurso da educação agora, Carlos, em capacitação de professores, capacitação continuada. Nós estamos tentando criar
contratar uma empresa, já está conversado com a empresa, criar um programa de um link. Eu sou meio grosso nesse negócio de informática aí, onde a gente possa dar atendimento aos alunos online e offline. Um atendimento aos alunos online e offline, se bem que nós vamos melhorar a qualidade da internet. Entendi. E aí esse link, nós vamos dar um aparelhozinho, como é que é o nome um tablet. Nossa, cara, que bacana. Para os alunos de algumas séries que a gente acha pontual. Por exemplo, o 8º e o 9º ano, que vai entrar no ensino médio, o 5º e o 6º ano. Entendi. Então, assim, os anos finais de cada ciclo. Isso, das séries iniciais. Entendi. E das séries iniciais e anos finais. Isso é muito maravilhoso, isso é muito moderno. Poucos Então, municípios vai ter isso. Então a gente está com esse planejamento já nas mãos, estamos já aguardando recurso para fazer esse investimento. Sim. Esse programa vai fazer com que o professor fique em tempo integral com o aluno, independente de Covid ou não Covid, e sem ter que estar levando aquele monte de xerox para casa também. Entendi. Porque nós temos que preparar um pouco melhor o nosso aluno, principalmente o aluno indígena. Porque o aluno indígena, Carlos, ele vem para disputa no mercado de trabalho, com a disputa no concurso com o aluno não indígena, com uma diferença. Se ele estudou a vida toda dele na aldeia, na maioria das vezes ele estudou a vida toda em Guarani. Entendi. Então nós precisamos fazer com que ele saia da aldeia com conhecimento e competitividade com o aluno não indígena, seja o não indígena de Campo Grande, de Dourados. E para que isso aconteça, nós temos que melhorar a qualidade do professor lá dentro. Não é trocar o professor, é investir no nosso professor indígena, é investir no nosso professor da rede municipal não indígena, é melhorar a qualidade, porque se você melhorar a qualidade do professor, você vai melhorar a qualidade do aluno. Então nós iremos trazer o aluno para uma competitividade melhor com o não aldeado. Equiparar as condições dele, né? De chance na vida. Porque nós temos que preparar o aluno, seja ele do filho da agricultura familiar não indígena, com o filho da agricultura familiar indígena, para o mercado de trabalho, independente de onde ele vai enfrentar essa disputa. Sim, eu não posso pensar que o meu indígena vai ser preparado para viver só dentro da aldeia. E nem só em Japorã, né? E muitas nem só vezes em Japorã. essas pessoas vão galgar espaços. Ele pode ser um servidor público de qualquer outro lugar do Brasil. Sim. Então eu tenho que preparar isso para ele. E a minha missão e obrigação é eu entregar para o próximo prefeito muito melhor do que eu peguei. Porque o outro prefeito vai ter que entregar para o outro muito melhor do que eu estou entregando para ele. Sim. Não é? Porque não tem mais espaço na política e no mundo para as coisas regredirem. Nós temos que pensar em modernizar e melhorar. Não é? Então a classe política por si só, ela tem que se qualificar. E a população vai punir. A população vai punir os maus políticos. Ou vai exaltar os bons políticos, né? É isso que a gente espera, né? Que a pessoa nós também tenha esse olho crítico para valorizar aquele que também está trabalhando, né? Vamos dar um abraço, prefeito, assim. Eu acho muito gostoso, assim, que esse nosso bate-papo ele voa, né? E a gente tem que também reconhecer e agradecer, por exemplo, a Natália dos Santos, o Adilson Santos, a Ivone Maciel, a Aine Rodrigues, Iriane Rodrigues, o Dr. José Carlos mandando um abraço. Olha que bacana, Dr. José Carlos. Pretendo também fazer um convite para o senhor vir aqui, Dr. José. Sinta-se convidado, irei no seu hospital para fazer esse convite também. Já foi político, né? Acho que a pessoa que participa da política, ela nunca sai. Ele é um agente político hoje dentro da saúde, né? A Liana Marli, enfim, todo mundo, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Prefeito, eu acho que assim, eu espero ter... Assim, sempre tem mais coisa para falar, né? Mas é bom deixar para a próxima. E até lá você vai conversar com a Veridiana para a próxima a gente consegue fazer uma prestação de contas da Secretaria de Educação junto. Quero agradecer a sua presença, Veridiana, tá bom? De verdade mesmo, isso é muito importante. A participação da mulher, o apoio da mulher na vida do homem, sim, público principalmente, porque são muitos os desafios e a sua presença eu tenho certeza que não só hoje, como sempre,
ela faz a diferença no trabalho do Paulo, na vida do Paulo e automaticamente na vida dos cidadãos de Japorã, tá? Parabéns de verdade mesmo. E assim, a todas as mulheres assim que acompanhem seus esposos, né? Isso é um diferencial. E bem como os esposos que acompanhem suas mulheres, né? Assim, independente das empreitadas que elas tiverem, né? Eu acho que essa união, ela faz a diferença, seja dentro da família, seja dentro de uma empresa, seja dentro do município. O senhor conseguiu, de certo modo, unir a classe política e isso tem gerado fruto. Então, assim, isso é louvável e para quem nos assiste, seja pretende ser político ou é político, absorver o melhor do que a gente conversou hoje aqui para pôr em prática também aqui em Mundo Novo, em Guatemi, Eldorado, Rondônia, onde quer que você nos assiste. Prefeito, levando em consideração assim, que a gente quer deixar um pouquinho mais para a próxima, né? Tá bom? E se Deus permitir, a gente terá uma próxima entrevista. Faça suas considerações finais, os agradecimentos aí para quem nos assistiu, que merece, né? Eu quero agradecer primeiro a Deus, né, por momento, pela família que eu tenho, pela minha vida, pelo cargo que eu ocupo. Agradecer em especial a minha família que me apoia, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, enfim, toda a minha família, minhas irmãs, aos meus amigos que me acompanharam, que ajudaram eu roer o osso e que hoje a grande maioria estão comigo, a minha equipe de trabalho na prefeitura. Sim. Que a gente só consegue os objetivos na vida com equipe, com trabalho junto, com reconhecendo a equipe. Eu sou muito chato com a equipe, eu sou muito exigente. Eu falo que o meu mandato falta só 3 anos e 5 meses para acabar e eu tenho que fazer as coisas, senão eu vou dormir lá e ele vai passar. Então eu sou muito chato com eles. Mas eu só tenho a agradecer, eles têm melhorado muito, têm se capacitado. Eu quero agradecer de coração a cada um, desde o que ajuda lá no café, ao que está lá na borracharia, até o secretário, seja ele do cargo maior, até o Dr. José, o Dr. Lídio, os médicos do posto de saúde, enfim. Quero agradecer a todos aqueles que me acompanham. Agradecer aos que pedem por Japorã nas suas orações, continue pedindo nas suas rezas, os pastores, o padre, os ministros, enfim, todas as pessoas que rezam e pedem e oram. Não esqueça de Japorã nas suas orações, peça que nos dê sabedoria para conduzir da melhor maneira possível. Agradecer você, Carlos, te conhecendo aí, a gente já se conhecia, mas não de papo político. Agradecer o Celso, o Júnior, a Neiva, os companheiros aí do Liberal, que são amigos da gente. Enfim, a população que nos acompanha e em especial a do meu amado Japorã. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos dê sabedoria. Amém. Bem, gente, quero, sem esquecer o Léo, dando parabéns, prefeito Léo, de Eldorado, o vereador Dorival também dando parabéns. Nosso muito obrigado. Prefeito Léo, sinta-se convidado também. A gente vai ter a oportunidade de estar aqui junto conversando sobre um pouquinho da sua trajetória, enfim, dos políticos da nossa região. Isso é muito legal. Paulo, obrigado mesmo de verdade, tá bom? Obrigado aos nossos apoiadores. Fiz o convite amanhã, mas está confirmado? Bem, pessoal, ao vivo é assim, né? Bem, gente, agradecer aos nossos apoiadores que confiam no nosso trabalho, agradecer a quem nos assistiu, agradecer a Deus, agradecer a minha família, minha esposa, enfim. Gente, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima, se Deus quiser.